Hoje eu quero falar do texto onde Eliseu, ele amaldiçoou algumas crianças por terem chamado ele de calvo, careca, e 42 crianças morrem despedaçadas por duas ursas por causa da maldição dele. É um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 23 ao 25. Esse é um tema que eu achei bastante interessante porque foi uma sugestão do meu amigo jovem Clodoaldo, que me perguntou sobre esse texto, dizendo: será que Eliseu usou aqui de abuso de poder? Era um problema de ego dele, muita vaidade, ou uma tremenda baixo autoestima, né? Achei bastante interessante o questionamento e as dúvidas dele, por isso eu quero compartilhar com vocês também. O texto diz assim: então subiu Eliseu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. Diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi-se ele, Eliseu, para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vida que segue para Eliseu. Depois de um acontecimento trágico desse, ele continuou de boa, né? Mas veja só, é um texto bastante curioso porque ele realmente aparenta ser bastante trágico, né? Terrível, né? Mas se a gente analisar um pouco mais a fundo, a gente vai ver o que realmente o texto está dizendo por trás dessa história trágica. No versículo 23 diz que uns meninos saíram da cidade e zombavam dele. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é que essa palavra meninos era utilizado pelo povo judeu, pelo povo hebreu, pelo povo judeu, era utilizado para jovens, jovens aí na faixa etária de até 21 anos de idade. É a mesma expressão que é usado em Gênesis, no capítulo 22, em relação à história de Abraão e Isaac, onde Isaac foi levado para o holocausto, que não se consumou depois, e Abraão colocou sobre o menino, que é Isaac, a lenha para que ele carregasse. Isso seria impossível para uma criança, para o menino. A lenha utilizada para o holocausto, além de ser uma quantidade grande, era muito pesada. Então não podia ser carregado por um menino, por uma criança. Então é a mesma expressão que é usada aqui em 2 Reis. E outra coisa que nos mostra que não eram crianças que estavam lidando com Eliseu é a afronta que eles colocam. Na verdade, essa afronta não tem nada a ver com o aspecto físico ou uma questão pessoal com Eliseu, é uma questão espiritual. Veja o que eles dizem: sobe calvo, sobe calvo, né? Eliseu era um profeta escolhido por Deus para ser o sucessor do profeta Elias. Nessa época, como Deus se manifestava para o povo, como Deus falava com o povo, como Deus trazia a vontade dele para o povo, era através dos profetas. Profeta Elias, escolhido por Deus, e o profeta Eliseu, sucessor de Elias. Por que sucessor? Elias, o que aconteceu com Elias? Elias subiu aos céus. No mesmo capítulo 2, a partir do versículo 9, relata como Deus tirou Elias desse mundo. Deus fez com que Elias subisse aos céus e colocou Eliseu no seu lugar. Então, quando esses jovens começam a dizer para Eliseu: sobe, Eliseu, sobe, calvo. Em outras palavras, ele está dizendo: se você é mesmo um profeta de Deus, sobe aos céus também, como Elias subiu, né? Quando ele diz calvo, e essa afronta parece ser uma questão pessoal, mas a gente não pode determinar qual o nível de calvície que Eliseu tinha e nem sequer se ele tinha alguma calvície. Porque a questão aqui é outra. No capítulo 1 de 2 Reis, no versículo 8, tem uma descrição física de Elias e diz que Elias era um homem vestido de pelos. Essa expressão vestido de pelos quer dizer que ele tinha pelos da cabeça aos pés. Em outras traduções chega a dizer que Elias era um homem peludo, literalmente.
Então, sim, de fato, Elias era um homem que tinha uma farta cabeleira e provavelmente muita barba também, né? E alguma característica física de Eliseu contrastava com isso, né? Talvez ele não tivesse barba, talvez tivesse realmente o nível de calvície, mas quando eles fazem essa afronta, eles não estão, na verdade, direcionando ao aspecto físico de Eliseu. Eles estão dizendo que Eliseu não tinha absolutamente nada a ver com Elias. Eles estavam dizendo que Eliseu não era o sucessor de Elias. Isso era uma afronta a Deus, porque foi Deus quem fez com que com que Elias subisse aos céus, e foi Deus quem escolheu Eliseu para ser o seu sucessor. Então sobe calvo, é uma afronta ao profeta. Em outras palavras, ele está dizendo, você não é profeta coisa nenhuma, Deus não fala nada através de você, Deus não fez nada em relação a você. É uma afronta espiritual, né? Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Quando diz também que Eliseu, amaldiçoou esses jovens aí, a gente não sabe exatamente o que foi que ele diz. Ele necessariamente não precisava ter dito alguma palavra trágica, que Deus os mate, que vocês sejam mortos pelos seus pecados, que vocês se arrependam amargamente. Não, necessariamente não precisaria ter sido uma palavra tão dura assim. Ele pode ter simplesmente dito que Deus responda a vocês, né? Porque o trato aqui, eu até acho pessoalmente, que Eliseu não estava muito preocupado com esses jovens, não. O trato aqui é espiritual. A afronta aqui é contra o que Deus fez. Deus fez de Eliseu o profeta, né? Pelo qual Deus iria falar através para o povo, pelo qual Deus iria trazer a sua presença, a sua vontade. Então era uma afronta espiritual, era uma afronta contra as coisas de Deus. Agora, por que essa história está relatada na Bíblia? O Velho Testamento mostra muito quem Deus é. O Novo Testamento mostra como nós nos relacionamos e nos achegamos a Ele. Nós vivemos hoje dias, espiritualmente falando, dias terríveis. As pessoas estão abandonando Deus. As pessoas estão abandonando a palavra de Deus. Como é que Deus fala conosco hoje? Como é que Deus traz a sua presença em nossas vidas hoje? É através da sua palavra, é através da Bíblia que nós vamos aprender a entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, a conhecer a Jesus, a nos achegarmos a Deus, né? A Bíblia é uma conduta de vida do homem para com Deus. Nos ensina a vivermos e a nos aproximarmos até Deus e termos uma vida de intimidade com Ele, né? Isso tem virado zombaria nos dias de hoje. Algumas pessoas me perguntaram, você viu tal série, você viu tal manifestação de tal partido na televisão, na internet, coisa e tal, o que eles estão fazendo em relação a Deus, o que você acha disso? Olha, sinceramente, o que eu digo é o seguinte, eu não acho nada, né? Porque eu quero ficar longe dessas coisas, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O relato que nós temos na Bíblia da história de Eliseu, o que, na verdade, o relato está mostrando é o seguinte, houve uma afronta, uma zombaria contra o próprio Deus e contra as coisas que Deus havia feito e determinado. E Deus cobrou isso daqueles que o afrontaram, né? E a Bíblia ensina sobre isso, a nos aproximarmos de Deus em amor e em humildade. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias
virão escarnecedores, são zombadores, com os seus escárnios, andando segundo os seus próprios pensamentos, dizendo: onde está a ação de Deus? Né? Então, assim, percebe que isso, como a Bíblia é atual, são os dias que nós vivemos hoje. Né? Vivemos entre escarnecedores das coisas de Deus, zombadores das coisas de Deus, e ainda questionam, né? Ah, cadê Deus? Sempre foi assim, nunca aconteceu nada. Ainda aqui em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ou tipo assim, pode-se fazer o que quiser que Deus não vai fazer nada, ou Deus não faz nada. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então essa é a vontade de Deus em relação aos escarnecedores, aos zombadores das coisas de Deus nos dias de hoje, que se arrependam, que se voltem para Deus, que aprendam a reconhecer as coisas de Deus, porque são as coisas de Deus, a sua palavra, a sua vontade, né? O seu plano de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. São essas coisas que nos levam até Ele, que nos faz ter uma vida de intimidade com Ele, né? Então, Deus espera hoje que essas pessoas se arrependam, porque a Ele cabe, o apóstolo Paulo diz que a Ele, o próprio Deus, cabe a vingança, né? No livro de Hebreus diz que cair nas mãos de Deus é uma coisa horrível, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Como o apóstolo Paulo diz aqui, nós lemos, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, o que o homem plantar ele vai colher. Então o que nós aprendemos na história de Eliseu é a seriedade das coisas de Deus. E que Deus, ele tem o seu modo de agir para com o povo, para falar, para se manifestar, para ensinar o seu povo. E isso deve ser respeitado, porque é a vontade dele. Eu quero encerrar com o Salmo de número 1, é um salmo muito interessante, que tem muito a ver com essa história de Eliseu, porque diz assim: bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que ele não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, ele medita dia e noite. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Então, que o seu prazer esteja em buscar a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em buscar a presença de Deus, a estar diante e sob a vontade de Deus para com a sua vida. Não andando com os escarnecedores, não andando com os ímpios, com os pecadores. Esse é o maior ensino da história ali de Eliseu. Foi uma afronta contra Deus. Eliseu era simplesmente um simbolismo das coisas que Deus estava fazendo para trazer o povo até ele. Então, hoje, isso quer dizer o quê? Que hoje a afronta contra todas as coisas que Deus faz para trazer o povo até a presença dele, isso tem um peso muito trágico, muito grande, se esses escarnecedores, essas pessoas, não se arrependerem e não se converterem. Que o seu prazer esteja na lei do Senhor, que a sua alegria esteja em buscar a vontade de Deus, que a sua vontade pessoal seja conhecer mais a Deus para a sua vida. Há um texto na Bíblia que diz: aquele que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, o Deus de todas as coisas. Amém?